e algo que o Espírito Santo ministrou muito no meu coração foi isso. Tem gente que tem fogo para estar aceso na hora da festa. Mas quem é que tem fogo para estar aceso na hora da crise? Porque o noivo demorou. O noivo decepcionou, né? Elas, a agenda delas, né? Elas acharam que iria chegar um horário e ele demorou mais, né? E tava todo mundo aceso pro horário certo, né? Do horário da nossa agenda. Mas quem é que vai estar aceso quando o Senhor não fizer o que a gente quer? 1, 2, 3, go! Caráter não é formado diante dos holofotes. É um fundamento desenvolvido no chão da vida, onde ninguém além do Senhor vê, onde só você e Ele sabem. Eu acho que não consigo, pai. No futebol, o aplauso também passa, mas aquilo que é construído no íntimo da jornada permanece. Nós, amigos de Jesus, somos chamados a cumprir a missão independente dos palcos ou da aprovação dos homens. Somos chamados a viver por algo superior, algo que começa nessa vida, mas que terá desdobramentos eternos. Qual foi a maior tempestade que vocês viveram assim? Quais foram os tempos difíceis que vocês poderiam relatar e que o Senhor sustentou vocês assim durante a carreira de vocês? Eu acredito na minha vida. Eu acho que quando a gente perde o pai, né? Porque 19 anos, o sonho começando a se transformar em realidade e você perde a referência, né? Graças a Deus que quando a gente perde a mãe, eu tinha 5 anos, tinha 6 irmãs. Então as minhas irmãs ajudaram, viraram mães para mim e para o Paulo. Mas quando a gente perde o pai, a gente ficou no vácuo. Eu estava na seleção jogando o Sul-Americano de... E olha que interessante isso, a gente estava no Paraguai, estava no quarto o Neto da Bandeirantes, Neto jogava com a gente lá, foi campeão com a gente, Tozinho, que era o volante, e eu. E no domingo eu falei para os dois à noite, falei, meu pai morreu, do nada. E aí o Neto e o Tozinho falaram, para Silas, a gente está aqui quase um mês longe e tal, para de besteira. Na segunda-feira à noite, a gente no quarto de novo, os 3, e eu falei, meu pai morreu. De novo, veio o mesmo sentimento, assim, Deus estava me preparando. Meu pai tinha morrido já. Já tinham avisado lá na CBF, mas eles não tiveram coragem de me avisar, porque a gente tinha final na quarta-feira contra o Paraguai. E aí, bom, quando eu cheguei em casa... Mas eu acho que esse deve ter sido o momento mais complicado na minha vida. Mas eu já tinha, como eu disse, pais não biológicos que estiveram do meu lado o tempo todo. Todos os 4 pastores que fizeram o nosso casamento caminham com a gente até hoje. Eu casei, tinha 22 anos, Eliane tinha 20. Então, mas esse acho que foi o momento mais difícil, assim, o pai acompanhar e não poder ver a gente, nem o Paulo nem eu praticamente, né, começando a realização do sonho. Olha, eu tive algumas tempestades ao longo da minha trajetória como atleta profissional de futebol. A maior delas, em termos de dor assim, que eu senti, foi quando meu pai infartou, quando eu tinha 30 anos, pouco antes de eu finalizar minha carreira, parei com 32. Mas quando eu tinha 30 anos, no dia do meu aniversário, eu estava na Bélgica, num clube da Bélgica. A gente estava prestes a jogar a final do campeonato belga da segunda divisão. Eu jogava no Cercle Bruges da Bélgica. E eu, no dia do meu aniversário, esperando as mensagens de felicitações dos meus familiares, dos meus pais, dos meus irmãos. E eu via que estava demorando, né? Não sabia o motivo, mas enfim, quando chegou a mensagem da minha irmã, era para dizer que meu pai tinha infartado. E uma semana depois eu ia jogar o primeiro jogo da final do campeonato belga. E eu lembro que eu pedi pro treinador se eu pudesse ir pro Brasil, mas que eu iria cumprir
com o meu compromisso de estar me reapresentando 3 dias depois. Eu queria fazer um bate-volta porque eu não sabia se eu perderia meu pai naquela ocasião. E o jogador de futebol, quando tem a oportunidade de jogar fora do Brasil, sempre tem essa dor, porque a gente abdica de muitas coisas nas nossas vidas, né? E uma das coisas que eu sempre senti muito foi o fato de ficar longe dos meus pais por muito tempo, né? Eu joguei a maior parte da minha carreira fora do Brasil. Então, naquele momento, eu pedi essa permissão, o treinador concedeu. E eu, graças a Deus, meu pai está vivo até hoje, sobreviveu a esse infarto. Mas naquela ocasião, eu vim para o Brasil, fiz um bate-volta, consegui conversar com meu pai, consegui vê-lo na UTI. Prestes a fazer uma cirurgia para colocar 2 stents no coração, graças a Deus bem sucedida. Mas eu voltei antes mesmo dessa cirurgia para cumprir com o meu compromisso, né, que eu tinha firmado com o treinador. E graças a Deus eu voltei, o treinador confiou em mim para poder atuar naquela partida. Depois eu joguei também o jogo da volta e nós fomos campeões. Então, sem dúvida, esse momento foi um momento muito marcante na minha carreira, onde eu fui ali talvez provado, né, por uma ocasião. Eu consegui não só ver meu pai, mas também honrar meu compromisso com o treinador de voltar no tempo certo e conseguir ter êxito também na conquista daquele título. Então foi um momento muito marcante da minha carreira. Meu nome é Mário Sérgio, casado com a Marcela, pai do João, da Manu e do Samuel. Sou jogador de futebol, uso a 33 por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou carregando nas costas quem me carrega na vida. Então, estou muito feliz. Tempestade difícil que revelou quem eu era. Cara, o divórcio dos meus pais foi o momento mais difícil assim da minha caminhada. Eu saí de casa com 14 anos e muitos anos depois eu fui ter um jogo lá em Goiânia e ali eu soube da notícia. Mas o momento de maior tempestade foi que por estar longe eu não tinha percepção do que é a ruptura de uma família. E 2 anos depois, quando eu volto lá para jogar, que meus pais sempre iam ir me ver, um me visitou pela manhã e o outro só foi me visitar à noite. E ali que parece que a ficha caiu de que, cara, meus pais estão divorciados. Ali foi uma tempestade no meu coração, porque junto com esse processo, o homem que me discipulou também passou por um burnout, estava passando por um problema emocional muito forte. Então as figuras de autoridade que me inspiravam e que ficaram totalmente abaladas. Mas eu voltei de Goiânia, eu lembro que quando eu aterrisei no aeroporto de Campinas e fui embora, que eu entrei naquele ônibus pensando naquela cena e lembrando assim, acabou, meus pais divorciados, eu tô muito mal, tô muito triste. Eu nunca esqueço isso, porque eu sentei sozinho ali no banco e eu fui até o caminho de Itu, muito mal assim, muito triste com aquilo que aconteceu. Mas eu senti um toque na minha perna, dizendo, eu tô aqui, eu sou seu amigo. Então naquele momento de tempestade, Jesus me tocou e me curou. E isso muito me alegra. A tempestade mais difícil foi em 2016. Eu atuava pela Chapecoense, estava vivendo um ano extraordinário e eu acabei tendo uma lesão, me machucando, num momento onde o clube estava vivendo algo extraordinário e muitas coisas que estavam acontecendo eu não entendia. Eu me questionei muito por estar vivendo um momento dentro de campo muito bom, jogando e acabar me machucando. E isso me fez muitas vezes questionar o Senhor. E depois que aconteceu o acidente da Chapecoense, o voo, onde teve essa fatalidade, eu pude ver que Deus me cuidou naquele momento. Então, quando eu passei por aquela situação, eu aprendi o não de Deus, porque eu briguei muito para jogar e Deus falou não. Eu briguei muito para viajar e estar junto com os meus amigos no voo e Deus falou não. Então ali eu aprendi que Deus me tratou
como filho amado. Hoje eu sou pai, então muitas vezes eu tenho que falar não para os meus filhos e eles me questionam por quê. E eu sei o porquê, porque ele está fazendo coisas que talvez iam levar ele para um caminho que não é o correto, então eu estou educando, cuidando, direcionando. E isso foi o que Deus fez comigo. Deus falou, não, você não vai porque eu não quero que você passe por essa situação. Eu falo que eu podia estar no voo e sobrevivido, como alguns colegas meus sobreviveram, mas Deus falou, não, você não vai, e eu aprendi que o não de Deus a gente não questiona. Deus a gente não tem porquê, Deus tem propósito. Então, esse foi o momento de maior turbulência, onde Deus me mostrou verdadeiramente que Ele é um pai, que Ele me cuidou e que Ele cuida de mim até hoje. Você, Jorginho? Para mim, duas situações, que primeiro dentro do futebol, realmente final da Copa do Mundo foi muito difícil assimilar uma situação como aquela. A gente ir super bem, eu ir super bem em todos os jogos e chegar numa final, e eu muito bem fisicamente, mas uma tomada de decisão eu acredito que me atrapalhou muito. Isso é uma experiência que eu preciso contar, que eu já contei em algumas outras oportunidades. Eu fui dar uma entrevista logo após o jogo contra a Suécia, que eu havia feito o cruzamento por Romário. Nós jogamos na quarta, na quinta-feira eu fui dar uma entrevista na Universal Studios, depois de ter passado pela Nike para poder pegar material. Aí eu levei bastante gente, querendo ajudar as pessoas, levei roupeiro, levei massagista, levei segurança para pegarem bastante material na Nike que os caras estavam dando, a gente finalista, imagino, né? Estavam dando tudo. E aí a Globo me convidou para fazer uma matéria. E foi super rápido, a matéria foi até meio tumultuada, muita gente, muito brasileiro lá, e eu, imagina, entrando como um finalista de Copa do Mundo, e assistindo eu lembro até hoje, show do Fred Flintstone em família, e aí de repente anunciou a minha chegada lá e uma muvuca veio em cima de mim. Só que na volta eu levei 6 horas de trânsito. 6 horas, e aí a musculatura naturalmente canta, porque 48 horas depois do jogo é realmente o período de cansaço, e atrapalhou demais a minha recuperação, e muito provável eu tenha sofrido a contusão por causa desse não descanso que eu tive ali no dia depois do jogo, que aí eu senti com 18 minutos. Então foi muito difícil assimilar, foi realmente uma perda muito grande para mim. Eu gostaria muito de ter terminado uma Copa do Mundo jogando, mesmo não sendo o batedor de pênalti, que eu seria o 6º, nem Bebeto, que foi o 5º, não bateu, graças a Deus, porque ele estava preocupadíssimo. Eu ainda ajudando o Bebeto ali, eu falei, como é que você tá? A gente se chama de Tchutchailon, a gente não fala, eu não falo Bebetozinho, da galera do Flamengo nessa época, que viemos do Flamengo, eu, ele e Aldair, a gente se chama sempre de Tchutchailon. Falei, Tchutcha, como é que você tá? Ele falou, tô nervoso, meu velho, eu tô com uma dor de barriga do caramba. Ele falou, mas eu vou bater, eu vou fazer o gol do título e tal. E graças a Deus nem precisou, que o Bade jogou pra fora. Então foi uma perda muito grande, com certeza, pra mim. Não terminar uma Copa do Mundo. O Romário quase matou ele, né? Que a bola pegou na trave do Romário. Eita, o Romário falou. E eu imagino o Dunga também, caminhando, né, do meio campo até a marca do pênalti ali, lembrando de tudo que ele passou. Ele falou que foi um momento muito difícil. Mas não foi do meu pai, naturalmente senti falta do meu pai, aquela presença naturalmente, daquele provedor, mais um provedor do que um grande amigo. Mas 3 anos depois, aquele amigo que eu falei, o Catanha, que mudou a minha vida, que me deu aquele grande conselho que você não frequentaria essas 2 entradas, ele veio a falecer. Por causa nós temos um monumento hoje lá, em homenagem a ele. Ele morreu por causa de umas barras de ferro, ele trazendo de Bangu até Guadalupe, na Avenida Brasil. Quem conhece bem o Rio de Janeiro ali, Avenida Brasil. Na época, o canteiro era do nível da pista, o cara subiu ali, saiu da pista e atravessou. Infelizmente, tanto ele quanto o outro rapaz que morreu, chamado Silone, eles estavam com as barras de ferro aqui. E o meu irmão, que hoje é pastor, que era alcoólatra na época, estava com a barra de ferro do outro lado. Então tinham 4 pessoas, 2 morreram e 2 ficaram gravemente feridas, mas graças a Deus o meu irmão sobreviveu, e até mesmo para cumprir aquilo que Deus havia falado no coração da minha mãe, que ela havia orado muito, porque uma mulher do espiritismo havia falado que o meu irmão morreria na Avenida Brasil. E a partir daí a minha mãe começou a ir à igreja, orar pelo meu irmão,
e Deus livrou a vida dele. E hoje ele é um pastor, um grande homem de Deus. Glória a Deus. Mas o Catanha faleceu e foi uma perda muito grande para mim. Eu estava com 13 anos, tinha 3 anos de muita amizade com ele. Realmente essa perda foi difícil de assimilar durante muito tempo, que realmente era o grande parceiro que eu tinha, grande amigo. Era um pai para mim, que me educava mesmo, que me amou de uma forma que o meu pai não conseguiu me amar. Sim. A gente, esse mês lá na família Desescope, a gente estava falando sobre escatologia, né? Sobre fim dos tempos. E aí eu fui responsável de pregar nas parábolas, né? Que Jesus conta sobre o fim dos tempos. E eu preguei na parábola das 10 virgens. E uma coisa que fica muito clara nessa jornada nossa com Jesus, né? É que ele quer aqueles que vão estar com a tocha acesa até o fim, né? Amém. E 5 delas estavam com a tocha acesa, todas estavam com a tocha acesa no início, né? E 5 que conseguiram queimar até o fim, né? E algo que o Espírito Santo ministrou muito no meu coração foi isso. Tem gente que tem fogo para estar aceso na hora da festa, né? Mas quem é que tem fogo para estar aceso na hora da crise, né? Porque o noivo demorou. O noivo decepcionou, né? Elas, a agenda delas, né? Elas acharam que iria chegar um horário e ele demorou mais, né? E estava todo mundo aceso para o horário certo, né? Do horário da nossa agenda. Mas quem é que vai estar aceso quando o Senhor não fizer o que a gente quer, né? Quando a lesão vem, quando uma falência, quando uma doença, né? E até, eu queria até que rapidamente, mais um que está aqui com a gente, né? O Júnior Urso está aqui e ele estava contando para a gente um pouquinho de 2024, como foi desafiador, né? Se quer puder passar o microfone para ele, falar um pouco da turbulência que você viveu e como é que o Senhor sustentou você nisso. Amém, amém. Boa noite. Antes de mais nada, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu estou vendo rostos aqui extremamente familiar para mim, pessoas que eu acompanho na internet, então eu estou muito feliz de estar junto com vocês. Em 2024, eu estava morando em Charlotte, na Carolina do Norte. Eu também sou jogador de futebol e eu estava lá com a minha esposa, com a minha filha, e a gente estava muito alegre porque a gente ia ser pais pela segunda vez. E a gente foi surpreendido com a notícia de que quando a gente foi fazer o ultrassom, de que não havia um bebê. Era como se fosse uma síndrome do ovo vazio. Então havia tudo em torno do bebê, mas não havia o bebê. E na hora que a gente foi fazer o ultrassom, eu já percebi que tinha alguma coisa de diferente, né? Então eu fiquei meio que frustrado no momento. Confesso que eu sofri bastante. Mas a minha esposa, ela, por incrível que pareça, ela ficou firme. Ela falou assim, é Deus que está fazendo isso. E que tá tudo bem, tá tudo sob controle. E eu lembro que a gente passou por esse momento de extrema aflição. Falando dos detalhes em si, a minha esposa, na hora de resolver se a gente ia fazer cirurgia ou não para remoção, porque já havia 4 meses, então já era algo que deveria ser cirúrgico ou tomar um remédio, ela optou pelo remédio. E no momento de expelir, eles disseram pra gente que seria como se fosse uma menstruação normal de uma mulher. E, na verdade, ela passou mal e saiu exatamente como estava. Saiu como se fosse um saquinho, assim. E nos deparamos com aquela cena, minha esposa passando mal ainda, e eu me deparando com aquela cena. Acredito que aquilo ali marcou muito a minha vida e a vida dela. Eu estava extremamente arrasado pelo fato da gente tá sendo interrompida, né, essa gravidez. Mas a minha esposa, naquele dia, ela me deu força. Mesmo sem força, ela me deu força. Ela acreditava que aquilo ali tinha tudo a ver com um propósito de Deus para a nossa vida. Glória a Deus. E a partir daquele dia a gente tomou força, a gente enfrentou muitos outros problemas, mas acredito que ali foi um divisor de águas, um impulso para que a gente estivesse cada dia mais próximo de Cristo, cada dia estreitando esse relacionamento. E eu acredito que esse testemunho em si acabou que, além de fortalecer outras pessoas, acabou nos fortalecendo, apesar de ter nos ferido. Sim. Em Jó vai dizer que Deus abre ferida e Ele mesmo fecha a ferida. Ele fere e Ele cicatriza. E eu acredito que a gente passou por isso simplesmente para que a nossa vida servisse de espelho para outras pessoas que se frustram, que se ferem, e que há uma solução para essas feridas, e é em Cristo Jesus. Glória a Deus. A minha oração todos os dias, eu falo, Senhor, eu sei que é quase que impossível de ser parecido com o Senhor. Mas quando eu vejo o Romário me chamando de Jesus, chamando o Sila de Jesus, eu falo, é possível pelo menos parecer um pouquinho.